Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Tudo bem, sim, graças a Deus. E com você, como estão as coisas? Tudo tranquilo. Bom poder estar aqui com você, viu, Neide? E gravar mais um programa. Hoje é nosso programa 109 já, acredita? Né? Uhum, Parece que a gente começou ontem e sim. já estamos aqui no número 109. Incrível, né? Uhum, Ô, Neide, mas falando nisso, né? O nosso programa não tem patrocinador. Não, nem estou pedindo patrocinador aqui, mas é mais para alertar a nossa audiência que nos ajude na divulgação do programa, porque como a gente não tem patrocínio, a divulgação também se torna um pouco mais difícil. Então, eu conto muito com a colaboração das pessoas para nos ajudarem na divulgação. Então, você que está nos assistindo, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, com pessoas que você julga que têm um interesse nesse tipo de tema. Nós falamos bastante sobre dependências, mas também sobre outros temas relacionados à psicologia. Então, são temas de interesse geral, né? A gente não gravaria programas aqui que não fizesse sentido para a gente, né? Então, conto com a sua ajuda, né? E estamos, então, Neide, no programa 109, e hoje nós vamos falar sobre o tema o álcool, que é uma droga e é bem perigosa, né? uhum. Então, logo depois da nossa chamada de abertura, a gente vai falar e vamos tocar nesse tema, tá bom? Ok. Eu peço, assim como você pediu, para toda a nossa audiência, que compartilhe o link dos nossos vídeos, que comente com outras pessoas a respeito desse programa, porque é, talvez não seja de interesse geral, mas para especificamente algumas pessoas se beneficiam muito do conteúdo que a gente está divulgando aqui. Exatamente. Até já, Neide. Voltando aqui, Neide, programa número 109, e nós vamos falar sobre álcool. Sabe, Neide, eu me lembro de uma aula que eu tive na Unifesp, na especialização em dependência química. Aí uma professora, que eu conheço bastante, usou a seguinte frase: o álcool é uma droga que não tem segurança nenhuma, né? Porque é uma droga que uma pessoa que nunca, mesmo que nunca tivesse usado na vida, ela pode usar uma única vez e nessa vez ela pode ocasionar uma tragédia, né? Então, por exemplo, a pessoa pode beber uma vez e aí dirigir alcoolizado e provocar um acidente, provocar mortes, né? Então, realmente uma droga que não tem segurança nenhuma, né? E, incrivelmente, é uma droga que é legalizada, né? Então, qualquer pessoa acima de 18 anos pode entrar em qualquer bar, qualquer mercearia, qualquer supermercado e sair de lá com uma garrafa, né, suficiente para causar uma tragédia, né? Mas, inclusive, eu não sabia, né? Mas no Brasil, a partir de um determinado horário, você tem propaganda sobre cervejas, né? Na televisão, né? Eu achava que não, mas você até pode fazer anúncios sobre a bebida, né? Uhum. É interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, propaganda é liberada. Então, você está assistindo TV e aparece propaganda de bebida, né, durante o dia, de conhaque, de uísque, etc., né? No Brasil, eu achava que fosse proibido, tivessem proibido junto com o cigarro, só que não, né? Mas então eu gostaria que você falasse um pouquinho, Neide, mais, um teor mais científico sobre o álcool, né? Então, Paulo, uma frase que eu sempre usei nas minhas aulas foi que problemas relacionados ao uso de álcool não necessariamente estão relacionados ao beber crônico, ao Uhum. uso crônico de álcool, que é exatamente o que você falou. As pessoas têm a impressão que só tem problemas com álcool quem o usa de forma regular, abusiva, com efeitos prejudiciais, ou usam de forma a já se caracterizar num transtorno. Não, é como você falou, um único uso, né, pode
me gerar um problema muito grande. O nosso tema é: o álcool é uma bebida perigosa? O álcool é uma substância perigosa? O álcool é perigoso? Do ponto de vista da terapia cognitiva, o uso da substância está relacionado com a crença que eu tenho dele. A substância, perdão. Então, veja, se a minha crença sobre álcool é uma crença de que álcool é uma droga legal, as pessoas normalmente que bebem não têm graves problemas, uma pessoa não precisa beber para cometer um assassinato, para roubar. Beber é muito mais seguro do que usar cocaína, né? Então, assim, dependendo da crença que eu tenho sobre o álcool, eu vou beber ou não. E o fato de ser droga lícita, o fato de ser a droga mais consumida, faz com que a crença sobre o álcool seja menos grave em termos de prejuízo do que sobre crack, cocaína, heroína, né? No caso da maconha, parece que até existe uma crença de que fumar maconha é menos prejudicial do que fumar álcool, do que beber álcool, perdão. Tanto é que eu sempre declarei nas minhas aulas, nas minhas falas, que se das drogas ilícitas eu tivesse que tirar uma do cenário, eu tiraria a maconha. Por quê? Porque a maconha é uma droga sobre a qual se tem uma crença positiva. Maconha não pega nada. E se maconha não pega nada, então eu vou fumar maconha. A crença positiva é o que mais me aproxima da substância. Sim. No caso do álcool, é droga lícita. Né? Então, as pessoas acham hoje em dia que fumar é pior do que beber. A propaganda, aquela campanha antifumo, foi tão bem feita no Brasil. O Brasil é um dos países que mais teve ganhos com essa campanha, que o número de fumantes caiu drasticamente. Por quê? Porque todos os efeitos prejudiciais do fumar foram amplamente divulgados. A mesma coisa não acontece com álcool. Né? A gente sabe que existe uma indústria, né, produtora de bebida alcoólica com muita força. Que, na verdade, nós devíamos aqui no Brasil ter regras mais rígidas para a aquisição da bebida. Em alguns países na Europa, por exemplo, a partir de uma determinada hora, você já não compra mais bebida alcoólica nos mercados. Assim, passou das 19 horas, no caixa você já não passa mais com bebida alcoólica. O que isso é? É uma providência no sentido de que as pessoas não comprem bebida durante a noite toda, não estoquem bebida a partir dali, porque ali, à noite, é o horário mais complicado para se beber. As pessoas já não estão no trabalho, as pessoas estão no seu horário de lazer e, evidentemente, elas podem abusar muito mais da bebida. Então, olhando por esse ponto de vista, Paulo, você me pergunta, o álcool é uma substância perigosa? Sim. Por quê? Porque ele é porta de entrada para todas as outras substâncias. Quando você tira, com o seu paciente, você tira a história do uso de substância, você vai ver que a primeira substância que ele experimentou, não raramente, é o álcool. É raro o paciente que tenha experimentado maconha antes de álcool. Em geral, ele experimenta as duas drogas lícitas, álcool e tabaco, e depois ele vai para as ilícitas. Né? Existem pessoas que param ali no álcool e no tabaco e nunca vão para as ilícitas, mas quem experimentou droga ilícita
quase que com certeza experimentou antes as lícitas. Tá? Então, esse é um fato de que já torna o álcool uma substância perigosa. Tá? O fato de existir uma ideia de beber social, porque você vê, com as outras drogas ilícitas, também existe um uso social. Sempre que esse uso for contextualizado, ele é chamado de uso social. Mas o beber, esse uso é validado por ser lícito, né? É validado, você pode beber no barzinho, na esquina da sua casa, você pode beber numa festa de casamento, numa festinha de aniversário de criança, né? Se faz uso de álcool e isso é validado, né? Então, o fato de ter toda essa validação também acaba contribuindo para uma maior experimentação. E toda substância, quanto mais pessoas experimentam a substância, maior a chance de se desenvolver dependência a partir dali. Então, assim, numa revisão que foi feita em 94, por Anthony e colaboradores, eles dizem o seguinte, que o álcool deixa dependente 1 para cada 7 que experimentarem. Então, de 7 pessoas que fazem experimentação, né, a gente sabe que um deles vai ser dependente de álcool, vai ter transtorno de álcool. Isso. Os outros 6, vai ter um pessoal que não vai gostar, vai parar ali logo na experimentação. Alguns vão fazer uso social, aquele uso que não tem prejuízo nenhum. Alguns vão fazer um uso meio prejudicial, mas que não vai atender critérios para transtorno de uso de moderado a grave. Mas com certeza, fará diagnóstico de transtorno por uso de álcool grave. Veja, se 1 para cada 7 que experimentam vai ficar dependente, quanto mais gente experimentar, maior o número de dependentes de álcool que eu vou ter. Tá? Então, assim, no Brasil, nós temos mais ou menos 12, 13% de pessoas com transtorno por uso de álcool grave. Por aí. Responde a 1 a 7 mesmo. Né? Isso. Por aí, dá para você dizer que o álcool é uma droga perigosa. Por quê? Porque é o maior número de dependentes que nós temos. Tá? Mais do que maconha, mais do que cocaína, mais do que crack e assim por diante. Então, acho que as famílias têm que ter um olhar cuidadoso para como consomem bebida alcoólica na frente dos seus filhos, na frente das suas crianças, né? A escola deve ter um olhar cuidadoso para o que fala, os testemunhos dos professores para os seus alunos, dizendo que no final de semana passado beberam, tomaram muita cerveja, não é? Porque os professores são modelos. Né? Então, eu acho que muitas providências ainda têm que ser tomadas no sentido de que escola, família, sejam comunidade, né? Você vê, a gente vai numa festa junina de igreja. Na festa junina da igreja tem vinho quente, tem quentão. Aí você vai falar, mas são bebidas típicas da festa. Sim, mas são bebidas alcoólicas. É que talvez a comunidade não devesse favorecer o uso. Então, pelo fato de ser lícita, pelo fato de ser a mais experimentada, pelo fato de que as crenças sobre o álcool não são crenças tão graves, tão negativas, tudo isso faz com que o álcool seja, sim, um problema, o nosso grande problema de saúde pública no que diz respeito ao uso de substâncias.
né? Parece que a gente faz muitas intervenções em relação a conter o uso da maconha, conter o uso da cocaína e do crack, conter o uso de outras drogas, das drogas sintéticas, mas a gente sabe que o nosso grande problema é o álcool. Então, o álcool é uma droga perigosa. Ô, Neide, tem um outro fator também, é que existem estudos, né, que associam o álcool ao câncer, né? Vários cânceres, né? E, inclusive, nos Estados Unidos, né, pensa-se atualmente em fazer a mesma coisa que se faz com cigarro, né, de colocar avisos ali, que a substância é perigosa, que a substância é cancerígena, né? Uhum. Então, além, né, dos problemas mentais, nós temos os problemas também de saúde também, né? De física, claro. A gente sabe que, por exemplo, a associação de álcool e tabaco vão gerar todos os cânceres de garganta, pescoço, laringe, de língua, de Uhum. boca, né? Então, e a gente sabe que álcool e tabaco são duas substâncias que estão muito associadas, né? Tanto é que quando a gente está trabalhando a cessação de tabaco, ainda que o nosso paciente não seja alcoolista, nós vamos dizer para ele parar de beber, Uhum. enquanto estiver fazendo a cessação do uso do tabaco. Uhum. Isso aí. Bom, obrigado, Neide, né? E nos vemos na próxima semana com um novo tema aqui. E vocês que nos assistiram, né? Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Tá bom, Tchau, Paulo. Neide. Obrigada pelo convite. Um abraço. Um abraço.